Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2020, primeira aplicação, questão de número 110, caderno rosa, tá? Então observe uma coisa, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Então, ele falou assim, ó, a faixa ideal para que os peixes sobrevivam é de 26 a 28 e eu tenho que evitar variações bruscas de temperatura. Beleza. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. O termostato ele vai ligar e desligar o dispositivo de aquecimento. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ por quilograma Kelvin. Ah, mas está escrito quilograma menos 1, Kelvin menos 1. Sim, quilograma menos 1, Kelvin menos 1 é o quê? 4 kJ por quilograma Kelvin. E a densidade, 1 kg por litro. É isso que ele colocou para a gente. Se o sistema for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Pessoal, essa questão ela tem uma demanda de interpretação grande. Ela tem uma demanda de interpretação grande. Então, olha bem essa frase. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a sua taxa de resfriamento. Como assim, professor? O aquário está aqui. Ele perde, por exemplo, calor para o ambiente. Se o aquário perde calor para o ambiente, a temperatura do aquário tenderia a baixar. Aí o aquecedor fornece calor para o aquário. Então, o aquecedor fornece calor para o aquário e o aquário perde calor para o ambiente. Se a taxa de fornecer for igual à taxa de perder, a temperatura se mantém constante. E o ideal é que a temperatura do aquário varie o mínimo possível. Então, olha só, se o aquecedor é de 50 watts, e se ele consegue manter a temperatura do aquário, é porque a energia perdida pelo aquário, a taxa de energia perdida pelo aquário é de 50 watts. O que é 50 watts, pessoal? É 50 joules por segundo. Então, o aquário ganha 50 joules por segundo do aquecedor e, ao mesmo tempo, perde 50 joules por segundo para o ambiente. Beleza, então a gente já sabe como funciona a troca de calor no aquário. Ganha 50 joules por segundo, perde 50 joules por segundo para manter a temperatura constante. É a interpretação que eu fiz disso, tá? Depois ele fala assim, utilize para a água o calor específico e a densidade. Então, a outra coisa que eu tenho que estar ligado é o watt, é joule por segundo. E aqui estava 4 kJ, quilograma Kelvin. A resposta está em graus Celsius, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, quilo é 1000. 4 kg é 4.000 joules. Segundo ponto, Kelvin, grau Celsius. Esse Kelvin aqui é de variação de temperatura. E a variação de temperatura em Kelvin e a variação de temperatura em grau Celsius são iguais. Olha que sacada.
A variação de temperatura em Kelvin, a variação de temperatura em graus Celsius são variações iguais. Então, eu posso trocar o Kelvin aqui de variação por graus Celsius, não tem problema. Tá? Professor, você está falando que a escala Kelvin é igual à escala graus Celsius? Não, não, não. Estou falando que a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala grau Celsius. Então eu posso trocar o Kelvin por grau Celsius. Tá? Bom, feito isso, arrumei aqui direitinho. Agora vem a pergunta. Se o sistema for desligado por 1 hora, então olha só. O aquecedor vai deixar de fornecer os 50 joules por segundo. Mas o aquário vai continuar perdendo os 50 joules por segundo. Então, ele deixa de receber, mas continua perdendo 50 joules. Se ele começa a perder sem ganhar, a temperatura dele começa a baixar. E aí ele pergunta, qual vai ser a redução de temperatura do aquário? Qual vai ser a variação de temperatura do aquário se passou 1 hora? Bom, também tem que estar ligado nessa 1 hora. 1 hora, lembra que o watt é joule por segundo. 1 hora, não posso misturar as coisas, beleza? Então observa, repara aqui o que eu vou fazer. Eu botei um menos 50, porque isso é o calor que está sendo perdido pelo aquário. Tá? Menos 50 é o calor que está sendo perdido pelo aquário. Eu acertei aqui a unidade, 1 hora, 3.600 segundos, e o volume do aquário, 50 litros, densidade 1 kg por litro. Tá? Feito isso, vamos lá. Fórmula básica da calorimetria, que eu tenho certeza que todo aluno que estudou para o Enem sabia. Q igual a M vezes C delta T. Delta teta ou delta T. Vai o que você quer. É o que macete que o pessoal fala. Q igual a MC delta teta. Você tem a massa? Não. Mas você tem a densidade, e você tem o volume. Opa! Então, eu consigo achar a massa. Calor específico você tem? Tem. Delta teta você tem? É o que você quer. Delta teta é o que o exercício está pedindo. Qual foi a variação de temperatura? E a quantidade de calor? Bom, a quantidade de calor eu não tenho, mas eu sei que ele perde 50 joules por segundo por 1 hora. Por 1 hora. Então, a fórmula de fluxo de calor, você podia fazer uma regra de 3 também. Quantidade de calor, fluxo, quantidade de calor dividido pelo tempo. Ou faria 50 joules em 1 segundo, quantos joules em 1 hora? Em 3.600 segundos. Aqui eu joguei na equação e é calor perdido, então a quantidade de calor vai dar negativa. Vai dar menos 180.000 joules. Beleza. Feito isso, você então vai achar a massa. Como que você vai achar a massa? Simples. Densidade, massa sobre volume. Tá? É lógico. 1 kg por litro, 50 litros, 50 kg. Isso é fazer de cabeça. Tá? Bom, e aí joga tudo na equação. Q igual a menos 180.000, massa 50 kg. Pode deixar em quilograma? Pode, porque o Czinho está em quilograma. Não tem problema. Tá? Então, sempre que você vai usar a massa, você tem que conferir. Se o Czinho estiver em quilograma, a massa é em quilograma. Então, bota tudo ali e faz a continha. Você vai achar o delta teta numa boa. Qual foi a variação de temperatura? A variação de temperatura foi menos 0,9 graus Celsius. Olha, professor, mas na resposta do Enem não está escrito menos 0,9 não, está escrito só 0,9 na alternativa da letra C. É por causa da pergunta que ele fez. O sinal está embutido na pergunta. Qual foi a redução? A redução de temperatura foi 0,9. A palavra redução permite tirar o sinal, porque você já está dizendo que a temperatura vai diminuir 0,9 graus Celsius. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.